Irmãos, então vamos para o nosso treinamento. Temos aí alguns minutos. Nós estamos avançando, né, nesse livro que a gente tem estudado. É o livro Reunião Atraente. Muitos de vocês têm em casa. Não é a primeira vez que a gente treina através dele, porque é um livro de fácil acesso, fácil entendimento. E hoje ele vai abordar a respeito dos estágios previsíveis de um grupo. E ele fala aqui que geralmente esses estágios acontecem em todos os grupos. É bem, como ele diz, previsível, né? Esperado isso. Ele diz que quando um grupo ele é formado, é o estágio de formação daquele grupo. Todo mundo se ama, aquela coisa gostosa, tudo é novo, né? Ele diz aqui também que existe um segundo estágio, que é o estágio de tempestade, da normalização, onde o grupo já está começando a se conhecer, e a gente costuma brincar que é o estágio da lixa, onde começa um arranhão, de repente as coisas não são como eu imaginava. O terceiro estágio que ele relata aqui é o estágio da realização, onde eu já identifiquei os defeitos de todo mundo, até os meus, né, foram evidenciados, mas eu sou amado mesmo assim e amo meu irmão apesar dos defeitos dele. Então, é o estágio de realização, de maturidade, formação de liderança. E tem o estágio da renovação, que é o da multiplicação, que é o estágio tão esperado. E aí, agora a gente vai tratar cada estágio desse de uma forma mais detalhada, para vocês irem identificando em que estágio o grupo de vocês estão. Tem grupos, irmãos, que passam por esses estágios rapidamente. Tem uns que ficam mais tempo na formação, outros ficam mais tempo na normalização, outros na realização. Então, cada grupo tem um tempo. E a gente tem que respeitar esse tempo. O que o grupo não pode é fechar em si mesmo, virar uma panelinha. Aí ele perde a razão de existir. Porque os grupos familiares, ele tem que ter isso em mente. Eles estão ali para alcançar vidas. Tem que ter convidado, tem que ter oração pelos convidados, pedir a Deus que mande pessoas. Isso tem que ser algo muito enfatizado em cada grupo. Eu sei que não é fácil. Há uma angústia em muitos líderes que nos procuram. Ah, irmão, no meu grupo não vai convidado. Ore. Porque quem manda, a gente faz a nossa parte. Nossa parte é orar e convidar. Mas quem leva é o Senhor. A gente não tem como amarrar aquela pessoa, tirar da casa dela e levar para o grupo. Mas Deus leva. E eu percebo que muitas vezes Deus não leva porque aquele grupo não está preparado para receber um convidado. Então, Deus está tratando o grupo primeiro para que esse grupo possa cuidar dos bebês que ele enviar, né, das vidas que ele enviar. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Primeiro estágio, né, o estágio de formação. Nesse momento, muitas pessoas que começam a frequentar o grupo vão ficar em observação se realmente elas permanecerão ali. Se tem a ver com elas, aquele grupo, se realmente elas se identificaram, ou se elas não deveriam, de repente, ir para um outro grupo, que elas se identifiquem mais. Na nossa igreja, quase isso não acontece, mas se acontecer, é normal. Por isso que é bom a gente tratar no treinamento sobre isso, que às vezes a gente se angustia. Ah, mas, poxa, fulano era do nosso grupo, agora não está mais, está em outro. Grupo é uma questão de identificação, é afinidade. Não é porque um é melhor do que o outro. É afinidade, é amizade, é relacionamento. Nesse momento, se o grupo está em formação, o quebra-gelo, ele é muito importante. Porque o quebra-gelo vai fazer com que as pessoas se identifiquem. Que a princípio todo mundo, a maioria são estranhos. Mas aí você começa a ouvir no quebra-gelo o que aquela pessoa mais gosta de comer, o que ela gosta de fazer, como foi a sua infância. E diante dessas histórias que são contadas no quebra-gelo, a gente começa a criar laços familiares, laços de amizade, de identificação. Então, é muito importante, quando um grupo é novo, ter quebra-gelos bem interessantes, que as pessoas possam falar, né, que elas possam interagir, porque, afinal de contas, elas não se conhecem. Então, é importante que haja um tempo maior para o quebra-gelo, de tal forma que as pessoas possam contar a sua própria história e o líder encorajar uns aos outros a falarem, porque como está tudo começando, as pessoas são tímidas. Lá nos adolescentes, eu enfrentei isso muito forte,
Porque quando começou, eles tinham muita vergonha de falar. Adolescente, né? Aí vai falar, o outro fica sorrindo. Aí pronto, aí que não fala mesmo. E aí, graças a Deus, o Senhor tem rompido. E eles estão falando, estão se conhecendo. E sempre começa no quebra-gelo com as histórias. Quando essa fase passa, né, tá todo mundo já se conhece, é o segundo momento, que é o da normalização. Era para ser normal, a normalização, mas na verdade acaba sendo o estágio que tem mais conflito, que tem mais choque, que tem que gerar paciência, perdão, trabalhar perdão no meio do grupo. É quando o grupo começa a se chocar. Porque a pessoa já começa a falar mais, e às vezes o que ela está falando, aquela pessoa fala demais, aquela pessoa quando fala não sei o quê, aquela pessoa ali só chega atrasada, aquela pessoa ali no dia do lanche dela, ela nunca traz. Aí fica aquele, é o do choque, né? Porque a gente começa a conhecer realmente as pessoas, as máscaras, elas são tiradas, e a verdadeira personalidade daquela pessoa se revela. A gente começa a conhecer uns aos outros como realmente são. Por isso que muitos não gostam de grupo familiar. Porque no grupo familiar não tem máscara. Lá você sabe se a pessoa realmente ela está lendo a Bíblia, se ela está orando, se ela está buscando o Senhor, porque a convivência vai mostrando tudo. Toda quinta-feira, né, todo sábado, toda sexta, está ali junto com aquela pessoa. Se ela está realmente congregando, se ela realmente tem compromisso com Deus, você vê. É a convivência. Por isso que é um grupo familiar. Porque a gente se torna uma família. E família não é assim? Né? Nossa família, a gente tem aquelas pessoas que são muito difíceis. Eu acredito que em toda família tem, aqueles que são pessoas difíceis de se relacionar. Mas a gente acaba amando mesmo assim. A gente ama, a gente quer bem, a gente quer cuidar. No grupo familiar, por mais que haja esses momentos de conflito, tem que haver o perdão, tem que haver a paciência e exercitar a sabedoria de Deus, para que cada um seja pacificador no meio do grupo e o grupo ali não entre em guerra. É importante também que o líder ajude, né, uns aos outros a empatia, a compreensão, a abertura, a flexibilidade. Por quê? Porque o líder, ele é aquele que vai receber todas as informações, né? Quando o grupo começa ali, um ou outro tem uma rixazinha, procura quem? Procura o líder. Então, o líder, ele não pode tomar partido. Ele tem que ouvir com sabedoria, ensinar o perdão, ensinar a reconciliação, conversa com um, conversa com o outro. E Deus vai tanto trabalhando o líder, como vai trabalhar os membros, para se tornarem pessoas maduras, né, que aprendam a resolver os seus problemas, mas com o olhar no Senhor. Esse momento também é um momento que deve ser encorajado a questão... o próximo. O estágio da realização é o próximo. Deve ser encorajado o evangelismo. O grupo já se conhece, é o primeiro momento. O segundo momento é o momento da lixa, onde há os conflitos. O terceiro momento, pronto, já não há lixa, todo mundo se ama, todo mundo se entende. Já, quando a gente já sabe que aquela pessoa lá, ela já não vai trazer o lanche, outro já traz no lugar, para poder não ter confusão. Quando aquela pessoa a gente já sabe que ela não tem compromisso com a escala, e o outro já entra, enfim. A gente vai se ajudando. E esse grupo começa a se entender. Aí que é o perigo. Porque é o perigo desse grupo se fechar em si mesmo. Então, o líder, quando o grupo está indo muito bem, ele tem que encorajar o evangelismo. E a nossa igreja, a gente tem, né, meios evangelísticos, né, para alcançar crianças, para alcançar mulheres, alcançar homens, alcançar famílias. Nós temos N formas de fazer isso. Então, o líder do grupo tem que incentivar, orar pelas pessoas que estão sendo convidadas. Ou seja, é um tempo de evangelização. E ele fala aqui que quando um sangue novo, né, chega no grupo, é um momento de entusiasmo, é um momento gostoso, né? A gente ter lá aquela pessoa que está no primeiro amor, querendo conhecer a Deus, está lá no grupo, a gente cuida dele assim, igual, né, um bebezinho na fé, que está lá no nosso meio. Então, o terceiro estágio
é muito importante. E o líder precisa conduzir o grupo a orar por não cristãos, planejar eventos, né, com os irmãos que possam acontecer de tal forma que agregue. E também é o momento de quê? Do líder. Quando o grupo é maduro, quem menos faz as coisas é o líder. Porque ele vai estar o quê? Levantando uma nova liderança. Então, a escala é muito importante nesse terceiro estágio. Colocar aquele irmão para orar, colocar aquele outro para poder fazer o quebra-gelo, colocar aquele outro para fazer edificação, outro para o louvor, para levantar líderes. Quem serão os novos líderes? Aqueles que realmente têm compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a igreja, é aquela pessoa que é assídua na igreja, frequenta EBD, no culto solene, é solícito. Serão os novos líderes. E muitas vezes a gente encontra essas pessoas no grupo. Porque aqui, eu estou aqui, vocês estão aí sentados, só me olhando. Eu não tenho como identificar se você, de repente, né, e até você mesmo identificar aquilo que você mais gosta de fazer. E no grupo familiar, não, lá você tem oportunidade de louvar, você tem oportunidade de orar, de evangelizar. São N situações que acontecem no grupo familiar que te estimula a você perceber o que realmente você gosta de fazer. E, por fim, a multiplicação, que é o estágio tão esperado, que é o da renovação. É formar um novo grupo. Não é separação, não é divisão, é celebração. Né? Então, em Atos 2,47, ele lembra que cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, as pessoas elas vão agregando, o grupo vai crescendo, e chega uma hora que tem que multiplicar. E se não multiplicar, o que acontece? Apodrece. O grupo acaba morrendo, porque acaba fechando em si mesmo, né? E acaba deixando o foco, que é cuidar de vidas e ir atrás das almas, cria ali uma panelinha, e aí o problema está gerado. Aí esse grupo vai começar a viver para si mesmo e ele acaba se extinguindo. Então, que o nosso coração possa ser um coração desejoso pela multiplicação. Eu acredito que todos que estão aqui devem frequentar um grupo familiar. Se não frequenta ainda, procure e vá com esse anseio de servir ao Senhor. Grupo familiar é o melhor lugar para servir, porque todos podem servir, desde a criança. Por exemplo, qual o problema de uma criança distribuir os livrinhos do louvor? Às vezes eu vejo líderes distribuindo livrinho de louvor. Eu falei, gente, põe a criança, né? Põe ela para. É gostoso. E eu percebo que elas fazem isso com um esmero, uma responsabilidade. E ai de quem fizer no lugar delas, porque aquele é o momento delas. Né? É uma responsabilidade. Então, ali você está levantando o quê? Você está levantando uma nova liderança. Qual é o problema de uma irmã que é super tímida, um irmão que quase não fala, você delegar a ele escolher os cânticos da noite? Olha, meu irmão, você vai escolher 2 cânticos. Ou minha irmã. Gente, para quem tem essa responsabilidade, para outros pode ser coisa simples, mas para aquela pessoa, ela está sendo útil. Ela está servindo a Deus. Então, grupo familiar, tudo é muito simples, mas feito com muito amor e com muito zelo para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor e logo após a palavra está com o pastor Marcelo. Nós te agradecemos, Santo Deus, porque mesmo tão pequeno como somos, reconhecemos a nossa insignificância. O Senhor tem nos chamado para servi-lo, que o Senhor nos use para a glória do teu nome, que o Senhor levante no nosso meio, ó Deus, uma liderança responsável, que sirva ao Senhor de todo o coração, que o Senhor esteja tocando no coração de novos anfitriões, levantando, ó Deus, novos grupos familiares, para que nos 4 cantos dessa cidade o nome do Senhor seja proclamado. Que não venhamos nos acomodar com os grupos já existentes, mas que cada um de nós, Senhor, possa arder de amor pelo Senhor e pelas almas que ainda perecem por aí. Ó Deus, age no nosso meio, Senhor. Nos dá essa maturidade, esse entendimento que o Senhor nos chama a ir e evangelizar os perdidos e falar do teu amor àqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém.